Olá, eu sou a professora Priscila Guez e nessa aula nós vamos começar a falar dos sistemas de inequações de primeiro grau com uma variável. Bem, então para isso nós temos aqui um exercício onde nós queremos determinar os valores reais de x que satisfaçam a essa expressão. 2 é menor do que 2x, que por sua vez é menor do que 3. Bem, repara que eu tenho uma dupla desigualdade aqui. E eu posso separar essa dupla desigualdade em duas inequações. Nós temos a inequação 2 menor do que 2x e nós temos a inequação 2x menor do que 3. Então, se eu tenho essas duas inequações, na verdade elas formam um sistema, ok? Então, como é que a gente vai resolver esse sistema? Eu vou resolver cada uma das inequações separadamente. Então, se eu tenho 2 menor do que 2x, eu posso multiplicar os dois termos por 1/2, não vai alterar a desigualdade porque 1/2 é positivo, e eu vou encontrar que o x tem que ser maior do que 1. 1 é menor do que x. Por sua vez, eu vou resolver também a inequação 2x menor do que 3. Da mesma forma, vou multiplicar os dois termos por 1/2, positivo, não altera a desigualdade, nós vamos obter que o x é menor do que 3/2. Bem, mas como é um sistema, eu preciso que o x satisfaça ao mesmo tempo as duas inequações. Então, o que eu vou fazer aqui é uma interseção das soluções encontradas. Então, para isso, a gente vai utilizar a representação gráfica dessas soluções, que são intervalos reais. E aqui eu vou representá-los na reta real. E vou verificar qual é a interseção deles, ok? Então, a primeira inequação tem solução x maior do que 1. Então, se eu considerar aqui o 1, x maior do que 1, vou fazer aqui em roxo, é o intervalo aberto em 1 para mais infinito. A segunda inequação tem solução para todo x menor do que 3/2. Então, 3/2 vou considerar aqui. Se x é menor do que 3/2, então, também bolinha aberta para menos infinito. Bem, nessa terceira reta, eu vou considerar a interseção desses dois intervalos, ou seja, basta eu observar quando as duas retas estão riscadinhas, tracejadas ao mesmo tempo, né? Então, eu usei o pontilhado para garantir que o 1 e o 3/2 estejam na mesma posição nas três retas, observa que elas são paralelas, né? Então, a gente consegue ver claramente que a interseção desses intervalos é o intervalo aberto em 1, aberto em 3/2, que vai ser a solução da minha inequação. O intervalo aberto em 1, aberto em 3/2. Bem, quando eu resolvi as duas inequações aqui, eu usei a propriedade de que eu posso multiplicar uma desigualdade por um número positivo e eu não vou alterar essa desigualdade, né? Bem, essa mesma ideia eu posso usar direto na expressão que me foi dada. Então, se a gente observar aqui, vou repetir ela aqui, 2 menor do que 2x, que é menor do que 3,
Se eu multiplicar toda a minha expressão por 1/2 é um valor positivo, eu não vou alterar a desigualdade. E aí eu vou obter 1 menor do que x, que é menor do que 3/2. De fato, observa que aqui é a mesma resposta encontrada aqui. Então, eu também posso resolver dessa forma bem mais prática. No outro quadro, a gente vai ver um outro exemplo. Bem, aqui nós temos a expressão 0 menor ou igual a 3 menos x, que é menor do que 5. Então, eu tenho aqui duas inequações. A inequação 0 menor ou igual a 3 menos x e a inequação 3 menos x menor do que 5. Bem, a solução da primeira, se 0 é menor ou igual a 3 menos x, o x tem que ser menor ou igual a 3. Se, essa foi a primeira inequação. Na segunda inequação, se 3 menos x tem que ser menor do que 5, eu posso subtrair 3 nos dois membros, eu vou ter que menos x é menor do que 5 menos 3, que vai dar 2. E aqui eu vou multiplicar a minha inequação por menos 1. Então, quando eu multiplico uma desigualdade por um número negativo, essa desigualdade ela vai ser invertida. Então, aqui nós teremos x maior do que o menos 2. Então, eu tenho a solução das duas inequações. Para encontrar a solução do sistema, eu preciso fazer a interseção dessas soluções. E aí, como fizemos da outra forma, no outro exercício, eu vou construir a representação gráfica de cada uma dessas soluções, né? De cada um desses intervalos, para então poder fazer a interseção entre eles. Bem, a primeira solução, o x é menor ou igual a 3, então vou considerar o 3 aqui. Já vou fazer logo o tracejado para representar o 3 nas outras duas retas. Então, se ele tem que ser menor ou igual a 3, bolinha fechada no 3, e eu vou riscar a parte da reta à esquerda do 3. Na segunda, nós temos que o x tem que ser maior do que menos 2. Então, vou considerar o menos 2 aqui. Vou marcar também ele nas outras retas, né? Se o x tem que ser maior do que o menos 2, então, bolinha aberta no menos 2, já que ele não pertence ao intervalo. E vou riscar aqui a porção à direita do menos 2 na reta. Vou até riscar aqui com o roxo sobre, para a gente diferenciar uma da outra. Então, temos as duas soluções das duas inequações. A interseção delas, a gente consegue perceber que vai ser o intervalo aberto em menos 2, já que o menos 2 não pertence ao segundo intervalo, até 3, fechado no 3, uma vez que ele pertence aos dois intervalos. Então, a solução desse sistema é o intervalo aberto em menos 2, fechado em 3. Bem, eu também posso resolver olhando a sentença que me foi dada, fazendo manipulações diretamente nela. Vou repeti-la aqui. 0 tem que ser menor ou igual que 3 menos x
que tem que ser menor do que 5. Então, eu posso subtrair 3 de todos os termos aqui. Quando eu subtraio 3, eu vou ter menos 3, que é menor ou igual a menos x, que é menor do que 2. Bem, se eu quero determinar os valores de x, eu preciso multiplicar esse menos x por menos 1. E se eu vou fazer isso com o menos x, eu tenho que fazer com todos os termos. Quando eu multiplico uma desigualdade por um número negativo, nós invertemos essa desigualdade. Então, aqui eu preciso ter bastante atenção. Se eu fizer menos 1 vezes 3, eu vou encontrar o 3. Menos 1 vezes x, x. Menos 1 vezes 2, menos 2. Só que, se aqui eu tinha menor ou igual, agora eu tenho maior ou igual. Se aqui eu tinha menor, agora eu tenho maior. Então, vou só reescrever essa expressão em ordem crescente, o usual. Nós temos que o menos 2 é menor que o x, que por sua vez é menor ou igual ao 3. Então, repara que a solução aqui encontrada é a mesma encontrada aqui. Então, vocês podem optar de qual forma resolver sistemas desse tipo. Essa daqui é uma resolução bem mais simples do que essa. Porém, em alguns casos, essa representação através da interseção das soluções de cada uma delas vai ser importante para o desenvolvimento da questão. Ok? A gente termina aqui essa aula.